Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você por aqui. Esse é o 10º episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais. Uma linha editorial que tem o propósito de colocar você na linha de frente do mercado de recuperações judiciais. Então, se você é advogado, contador, economista ou administrador, porque esses profissionais também podem atuar no auxílio ao Poder Judiciário na figura do administrador judicial. Fique atento nessa linha editorial se você pretende incluir no portfólio do seu escritório, da sua caminhada, assessoria a empresas em crise. Essa linha editorial pode ser o divisor de águas para esse objetivo, para alcançar esse objetivo. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado, criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo do tema recuperação judicial. E o episódio de hoje é absolutamente provocativo. 5 questões que o contador precisa saber para atuar em recuperações judiciais. Ou melhor, 5 questões que o contador precisa saber sobre recuperação judicial. Ou seja, mesmo que o contador não queira trabalhar com recuperação judicial, você, no caso, sendo advogado ou advogada, deve comunicar essas informações a ele. Dizendo isso, eu acabo descrevendo para quem se destina esse episódio. Esse episódio se destina, em última análise, a quem pretende trabalhar com recuperações judiciais. Se você, meu querido amigo, pretende colocar a mão na massa e trabalhar na assessoria a empresários em crise, eventualmente promovendo recuperações judiciais ou outras estratégias alinhadas na Lei 11.101, fique por aqui. Se você é advogado, se você é contador e pretende compreender melhor esse instituto, fique por aqui, é para você esse episódio. Também para a administração ou para a economia, porque essas figuras também, enfim, podem ocupar, atuar como administrador judicial. Pode ocupar o espaço da administração judicial. Para quem não se destina esse episódio? Bom, muitos colegas que estão se preparando para a carreira pública acompanham meus vídeos. Se você pretende ingressar nas fileiras da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, meu querido amigo, minha querida amiga, não é aqui o seu lugar, porque eu não vou compreender com você, estudar com você, dedicar energia a explicar os artigos da Lei 11.101. Pelo menos nessa linha editorial eu não estou focado nisso. Então, procure um outro lugar para entender os detalhes da Lei 11.101, outro vídeo. Agora sim, se você está dedicando suas energias para a carreira pública, tendo em vista a regularidade dos honorários, da remuneração ou mesmo eventual prestígio, quem sabe o trabalho com recuperações judiciais ofereça essas suas expectativas, esses seus sonhos, e aí vale a pena ficar por aqui. Bom, e se você é empresário e pretende compreender melhor o processo de recuperação judicial, talvez esse não seja o melhor vídeo. Vale a pena visitar o vídeo chamado Momento Ideal para Ingressar com Pedido de Recuperação Judicial. Tá bem? O tema de hoje, 5 questões que todo contador deve saber. É sobre isso que nós vamos dedicar as nossas energias. Eu quero antes, porém, compartilhar com você uma angústia que eu tenho percebido em alguns vídeos e que talvez eu não abra de vez o jogo. Meu querido amigo, minha querida amiga, a intenção nesses vídeos é que você trabalhe com recuperação judicial. A intenção é que você seja muito bem remunerado na assessoria a empresas em crise. Eu não tenho nenhuma dúvida que a assessoria a empresas em crise é, do ponto de vista financeiro, muito interessante. Do ponto de vista dos escritórios que atuam, todos estão muito bem, obrigado. E a razão é muito simples. A empresa está em crise, mas é viável. Produz riquezas, presta os serviços que se propõe a realizar, produz os produtos que o mercado demanda. Portanto, o que existe é um desequilíbrio entre as ações que eventualmente já estão em andamento, ou melhor, os compromissos que estão vencendo ou já venceram e o faturamento imediato. É esse descompasso que você, no seu trabalho, na sua assessoria, vai organizar. E isso vale dinheiro, isso vale muito dinheiro. Eu costumo dizer que o processo de recuperação judicial é o único em que você, no caso advogado, alcança honorários expressivos antes mesmo da petição inicial.
Então, é por isso que eu produzo esse conjunto de conteúdos. Eu entendo a situação do advogado, da advogada que está construindo a sua referência, que está construindo a sua caminhada. Eu quero lhe dizer que o trabalho com recuperação judicial pode ser um divisor de águas na sua carreira e é por isso que eu produzo tanto conteúdo. E isso que eu falei sobre o advogado se estende também ao administrador, ao economista e agora, especialmente ao contador, porque estes profissionais podem atuar na forma do artigo 21 da Lei 11.101, eles podem assessorar o Poder Judiciário na figura do administrador judicial. Então, é por isso que esse conteúdo que eu me dedico a produzir também pode lhe ajudar a atuar em uma área do direito em que nós não estamos falando de commodity. Não tem milhares de profissionais atuando nesse nicho particular do direito. Agora, deixa eu lhe dizer, existem milhares de empresas que hoje demandam esse serviço. Então, é por isso que eu produzo tanto conteúdo seguidamente. Me pergunto, Marcelo, mas qual é a intenção? A intenção é essa, auxiliar você a ingressar nesse mercado ou, já trabalhando nesse mercado, apontar os pontos cegos para você ficar atento e ser muito bem remunerado nesse nicho particular do direito. É por isso que eu produzo tanto conteúdo, tá bem? Você sabe, eu tenho o treinamento avançado em recuperação judicial, eu tenho alunos do Brasil inteiro que fizeram, que estão no treinamento. Essa é outra dimensão. Se você tiver interesse em ingressar nessa jornada, vai ser uma imensa alegria ter você caminhando no meu curso. Qualquer forma, o que importa aqui é que eu quero pavimentar sem qualquer custo a você a caminhada para ingresso nesse mercado. E dizendo isso, eu só faço um convite, um pedido. Talvez não seja absolutamente sem custo. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal. Se você está gostando dessa produção de conteúdo, se você percebeu integridade nisso que eu faço, eu quero que você faça isso para mim. Curta esse vídeo, inscreva-se no meu canal, eventualmente me envie uma dúvida que eu vou ficar muito feliz em dialogar com a sua inteligência, tá bem? Vamos lá, 5 questões que o contador precisa saber. Marcelo, vamos lá, me conta quais são as 5 questões. Bom, eu tenho que te contar isso lembrando de algo que aconteceu comigo quando eu fui conversar com os contadores. Na realidade, com um contador em uma cidade próxima à cidade em que eu vivo em Osório, Rio Grande do Sul. Bom, marcada a visita com o contador, eu me dirigi à cidade próxima e nessa cidade, no escritório, eu fui surpreendido com um chá de banco, mais de 1 hora. Agora só um parênteses, assim, por que eu estou contando essa história e esse diálogo do advogado com o contador? Uma das técnicas mais importantes de prospecção que você deve ter no seu radar é o diálogo com os contadores. Ninguém melhor que o contador para lhe indicar quais as empresas que podem demandar essa assessoria jurídica que culmina com o pedido de recuperação judicial. O contador tem na mesa as empresas em dificuldade, o contador tem na mesa a documentação necessária para o ingresso com o pedido de recuperação judicial, portanto, não existe profissional melhor que o contador para ser o seu parceiro, a sua parceira, se você for advogado ou advogada. Agora, se você for contador, deixa eu lhe contar um segredo, você tem na mesa potenciais clientes de recuperação judicial. Eu espero em breve me estender um pouquinho mais nesse ponto, mas foi por isso que eu visitei esse contador que me deixou 1 hora, 1h30 aguardando na sala de espera. Quando me recebeu, ele me recebeu com todas as pedras possíveis. Na realidade, me questionou por que se dirigia ao escritório, qual a minha intenção, e em algum momento ele deixou claro que tinha um receio, uma desconfiança do meu trabalho e que não concordava com recuperação fiscal. Opa, sinal de alerta. Ele havia confundido o tema recuperação judicial com recuperação fiscal e, em razão disso, ele me tratou com muita frieza, quem sabe um pouco de grosseria. Tão logo eu entendi que era esse ruído, esse fio desencapado que havia criado essa conversa ruim, eu me esforcei em explicar que, na realidade, eu não estava lá para discutir a respeito de recuperação fiscal, que, na realidade, eu nem concordava com recuperação fiscal, com esse serviço que alguns advogados oferecem. E agora, um parênteses, nem importa se eu concordo ou discordo, eu desconheço
com detalhes o procedimento de recuperação fiscal, mas naquele momento valeu a pena informar isso. E desfazendo essa confusão, eu consegui sentar e conversar com o contador. O contador, na realidade, quando recebe a notícia de recuperação fiscal vinda de um advogado, ele percebe uma sobreposição de atribuições. Ele percebe que o advogado, a advogada que oferece esse serviço à empresa, acaba por atingir a idoneidade, a competência do contador. E isso, para ele, é muito grave. Ou seja, quando existe recurso no fisco a receber administrativamente, o contador entende que ele está sendo criticado no seu serviço. É por isso que ele tem um receio com advogados que oferecem recuperação fiscal, mas não era esse o caso. Então, só para você entender, não confunda recuperação fiscal com recuperação judicial. Mas seguindo a conversa, não confunda do ponto de vista do contador, né? Você, obviamente, não confunde. Mas, prosseguindo a conversa, depois de desfazer esse mal-estar, eu pretendi explicar para o contador o que era recuperação judicial. Recuperação judicial era um remédio jurídico previsto na lei brasileira para o agente econômico em crise. E aí, a partir dessa explicação, emergiram duas questões que eu quero que você compreenda com muito carinho. Quais são as duas questões? A primeira questão que o contador tem em mente, porque eu estou pensando a partir daquela perspectiva, da perspectiva dele. Primeira questão, esse remédio funciona? Segunda questão, como eu posso ajudar a implementar esse remédio? Então, essas são as duas perguntas que o contador, que a contadora terão em mente quando você mencionar recuperação judicial. Primeiro, recuperação judicial funciona? Segundo, em que eu entro? Qual é a minha função nesse procedimento? Essas duas questões foram, portanto, as questões que dirigiram o meu olhar no diálogo com o contador. Bom, mas vamos lá. Como que eu respondi a primeira pergunta? Funciona a recuperação judicial? Meu querido colega, eu respondi a partir da prática. O que eu expliquei a respeito da eficiência do Instituto Recuperação Judicial foi a partir de 2 planos de recuperação judicial que eu havia aprovado há pouco tempo. Portanto, eu não me dediquei a explicar artigos de lei, doutrina ou mesmo jurisprudência. A minha preocupação em esclarecer a efetividade da recuperação judicial foi a partir dos planos de recuperação judicial que eu havia aprovado de 2 EPPs. Portanto, eu levei os planos de recuperação judicial. Levei e coloquei na mesa. Olha, o plano dessa empresa e o plano dessa empresa. Nessa, nós conseguimos um alongamento XYZ. Nessa, nós conseguimos um deságio XYZ. E a partir da prática, a partir do nome e sobrenome da empresa, do CNPJ da empresa, eu expliquei. É claro que funciona. Porque é o remédio jurídico oferecido a empresas em crise, é o remédio jurídico que a lei carrega. E eu digo mais agora para você. De todos os planos de recuperação judicial apresentados, ao menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, 88,4% dos planos foram aprovados. Ou seja, isso é um sinal de que recuperação judicial é um remédio interessante aos empresários em crise. A segunda questão era ainda mais simples. Marcelo, o que eu devo fazer para auxiliar nessa estratégia? E a resposta é simples na seguinte medida. Visite o artigo 51. No artigo 51 estão elencados os documentos que a empresa precisa apresentar para o deferimento do processamento da recuperação judicial. E claro, escute o que eu vou lhe dizer, eu levei o artigo 51 impresso ao contador. A partir desse diálogo que, em primeiro lugar, afastou algumas confusões terminológicas, mas com consequências graves, inclusive, para o prosseguimento do diálogo. E, em segundo lugar, aclarou, primeiro, o que é e funciona, e segundo, o que eu devo fazer. A partir desse grande diálogo, nós conseguimos evoluir para eventuais alinhamentos de trabalho conjuntos. E eu estou dizendo tudo isso para apontar para você objetivamente as 5 questões que o contador precisa saber sobre recuperação judicial. Eu contei essa breve história para ilustrar como você deve proceder se pretende prospectar clientes dialogando com toda a integridade
com contadores. Por que eu digo com toda integridade? Porque esse serviço, esse remédio jurídico, ele pode ser a salvaguarda, pode ser a boia de salvação de um agente econômico que hoje o contador simplesmente não vê mais alternativas. Portanto, se você é advogado, advogada, oferecer esse serviço ao contador é, sobretudo, uma grandeza da sua parte. Porque, claro, você tem interesse. Ninguém está negando aqui o interesse de prestar esse serviço. O que nós estamos falando é que, de outro lado, existe a necessidade desse remédio. E uma necessidade talvez inconsciente. O que você vai fazer é trazer a consciência. Tudo isso para dizer 5 questões que você deve levar em conta para o contador, que você deve informar ao contador, que o contador precisa saber. Primeiro, recuperação judicial não tem nenhuma relação com recuperação fiscal. Não confunda recuperação judicial com recuperação fiscal e faça o filtro. Advogados que trabalham com recuperação judicial, em regra, são parceiros de contadores. Tem os contadores como aliados. Não sobrepõem o trabalho da advocacia com o trabalho da contabilidade. Ao contrário, alguns contadores vão dizer e pensar, ao contrário dos colegas que atuam em recuperação fiscal, na percepção dos contadores. Marcelo, você pensa isso? Eu não penso isso. Eu não penso porque eu não vivo essa realidade. Então, eu desconheço como se opera esse tratamento. O que eu sei aqui do ponto de vista do contador, essa percepção que aflora. E você tem que distinguir isso no início. Segunda questão fundamental. Meu querido amigo, minha querida amiga, separe recuperação judicial de falência. Essa é outra confusão que muitos contadores fazem. Por desconhecer o assunto, 99% dos contadores não conhecem o Instituto de Recuperação Judicial, não conhecem a Lei 11.101, não conhecem os benefícios que as empresas já oferiram com recuperações judiciais. Em razão disso, muitos contadores, quando ouvem recuperação judicial, acendem um alerta da falência. Nada mais longe da verdade. Recuperação judicial foi criado pelo legislador visando criar uma alternativa à empresa em crise. O princípio que rege o processo de recuperação judicial é o princípio da preservação da empresa, o princípio da preservação do agente econômico viável. Por outro lado, a falência é o processo que pretende liquidar a empresa inviável. Portanto, nós temos aqui uma solução para a compreensão da separação da recuperação judicial e da falência muito simples. Agente econômico viável, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, eventualmente negociação no sejusque empresarial. Porque esse agente econômico viável, que possui uma crise financeira, ele precisa apenas de condições para repactuar essa crise à luz do princípio da preservação da empresa, que ele vai alcançar o seu erguimento. De outro lado, agente econômico inviável, ou seja, não possui mais um mercado para alocar os seus produtos ou os seus serviços. Agente econômico inviável tem, na forma da Lei 11.101, também um lugar. Falência, liquidação dos ativos e pagamento na forma do artigo 83 e 84 da Lei 11.101. Separe estes dois institutos. Recuperação judicial não se relaciona com falência. Recuperação judicial tem um destinatário, falência tem o destinatário. E essa é a segunda confusão que seguidamente você observará entre os contadores. Resolvida a segunda questão, vamos para a terceira. A terceira questão é mais simples. Marcelo, em que eu posso ajudar? Olha só, terceira questão. Em que eu posso ajudar na recuperação judicial, diz o contador. Eu recomendo que quando você for dialogar com o profissional da contabilidade, ou se você for contador, visite o artigo 51. Então, primeiro cenário, você é advogado e vai conversar com um possível parceiro. Leve o material. Nesse material, faça constar o artigo 51 da Lei de Regência. No artigo 51 estão elencadas a documentação que você precisa para distribuir a petição inicial. Faça a impressão desse material. Eu recomendo, inclusive, que nesse material você inclua o artigo 47 na parte destacar superior à direita. Então, faça o seguinte no material, inclua na parte superior à direita o artigo 47, que trata sobre o princípio da preservação
da empresa e a seguir destaque o artigo 51. E eu vou além. Nesse terceiro ponto, você deve sentar com o contador, entregar para ele esse material e ficar com o material idêntico em mãos para explicar os incisos do artigo 51. Na realidade, quase todas as exigências do artigo 51 já estão no sistema da contabilidade da empresa. O contador já possui os dados que ele precisa organizar para a distribuição da petição inicial. Portanto, o artigo 51 simplesmente organiza a documentação imprescindível para o deferimento do processamento da recuperação judicial. E é importante que o contador entenda quais são os documentos que ele vai confeccionar. Está lá no artigo 51. Como é que você vai fazer isso do ponto de vista do diálogo com o contador? Você vai explicar que para o próprio contador é interessante prestar esse serviço. E é interessante prestar esse serviço porque provavelmente os seus próprios honorários vão aumentar e, de outro lado, você vai apresentar uma solução ao cliente dele em dificuldades. Com isso, eu levo ao quarto ponto, a quarta questão que eu quero que você domine. Veja bem, escritórios de contabilidade nós temos vários. Hoje, contabilidade não consiste mais, o contador não é mais um profissional escasso no mercado. Com isso eu quero lhe dizer que o trabalho com recuperações judiciais, a compreensão desse procedimento pode colocar o contador em uma situação de destaque. Porque se de um lado muitos contadores existem em todas as regiões do Brasil, pouquíssimos profissionais de contabilidade conhecem o processo de recuperação judicial. Sabem do instituto, sabem confeccionar com rapidez a documentação necessária para a distribuição da petição inicial. Tem noções da potência do processo de recuperação judicial. Isso tudo você, comunicando para o contador, ou você, contador me ouvindo, pode adotar no escritório de contabilidade e distinguir esse escritório dos demais. Por exemplo, o nosso escritório de contabilidade é um escritório especializado em construir soluções para cenários adversos. E sim, isso é um diferencial. Sobretudo em um contexto, vê bem, sobretudo em um contexto, nós estamos gravando esse vídeo em junho de 2023, em um contexto em que mais de 6 milhões de empresas estão endividadas. Qual empresa não quer pensar ou não pensa em amadurecer alternativas a um cenário adverso? Agora, veja só, o contador não precisa ficar restrito aos lançamentos contábeis convencionais, aos lançamentos contábeis exigidos em lei. O contador pode pensar fora da caixa e construir, eventualmente junto com o jurídico, as alternativas a um cenário adverso. Esse é o casamento perfeito de uma contabilidade que se distingue do script, que se distingue da commodity, que pensa fora da caixa. Por isso, o trabalho com recuperação judicial para o profissional da contabilidade pode ser alvissareiro e do ponto de vista do escritório disruptivo, porque inclui outras possibilidades, outras alternativas à sua clientela. E tem um quinto ponto. O quinto ponto é objetivo. É simples. Informe ao contador, se você for advogado, ou se você for contador, agora, meu querido amigo, guarde essa ideia, você pode atuar como administrador judicial. Visite o artigo 21 da Lei 11.101, que dispõe sobre os profissionais que podem exercer a administração judicial, e você perceberá que a figura do contador está arrolada na Lei 11.101. Na prática, o contador exercendo a atribuição de administrador judicial tem um ganho relativo do ponto de vista da fiscalização. Porque qual é a atribuição central do administrador judicial na recuperação judicial? Na recuperação judicial, a atribuição central do AJ é a fiscalização da recuperanda. A fiscalização dos atos administrativos da recuperanda. A fiscalização integral da recuperanda. Os olhos do Poder Judiciário sobre a recuperanda estão no administrador judicial. Portanto, um contador tem condições, tem competência de analisar com maior qualidade a documentação da recuperanda.
E eu me refiro à documentação contábil. É a atribuição do contador fazer essa análise, confeccionar essa documentação. Portanto, por mais que não raros advogados estudem contabilidade e dominem as regras elementares dos documentos como o balanço patrimonial, como o DRE, por mais que exista essa competência dentre os advogados, fato é que um contador exercendo a fiscalização dessa documentação coloca o trabalho em um outro patamar. É disso que estamos falando. Portanto, a quinta questão que eu queria compartilhar com você, contador, é: você pode atuar como administrador judicial. E vou além. Em várias regiões do Brasil, destacam-se profissionais da contabilidade no exercício dessa atribuição legal. Em várias regiões do Brasil, juízes estão nomeando contadores precisamente em razão dessa competência particular relativa à análise contábil. Portanto, você tem aqui um gap de valorização que eu compartilho com muito carinho. Por último, uma informação que eu não poderia deixar fora dessa conversa. Bom, primeiro, se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal, curta esse vídeo, me envie um feedback, porque eu estou me desdobrando para ajudar você a ingressar no mercado de recuperações judiciais e ser muito bem remunerado por isso. Mas olha só, contador ou quem for conversar com você, contador, advogado, administrador ou mesmo economista, contador, você tem no seu escritório, quem sabe, inúmeros clientes. É possível, sem qualquer exagero, dizer que você está deixando hoje dinheiro na mesa. É certo que em uma análise mais dura e mais pesada, você vai encontrar, dentre os seus clientes, potenciais interessados no ingresso em recuperação judicial. E eu digo isso sem nenhuma dúvida, porque nós estamos atravessando um cenário de dificuldades econômicas. Nós estamos atravessando um cenário em que a ausência de liquidez é a tônica do mercado. Inúmeras empresas estão requerendo recuperação judicial precisamente em razão disso. Então, é certo que se você dispõe de dezenas de clientes e olhar com carinho, alguns deles demandam uma assessoria em razão do cenário adverso. Com isso, claro, você está deixando dinheiro na mesa. Olhe com carinho esses clientes, converse com um advogado especializado, entre em contato com um advogado que pode, talvez, trabalhar com você nesse procedimento previsto na Lei 11.101, que você terá a recompensa de, em primeiro lugar, assessorar com integridade empresários em crise, responder a uma demanda do mercado e, por último, ser muito bem remunerado para isso. Se você quer entender melhor questões relativas à remuneração, procure outros vídeos meus que eu abordo esse tema. Para encerrar, se você tem alguma questão, se algum tema não ficou bem claro ou você pretende que eu explore um pouco mais algum ponto aqui lançado, escreva para mim que eu vou ter imenso prazer em gravar um conteúdo ou mesmo lhe responder essa questão. Tá bem? Espero que você tenha gostado. Grande abraço e em frente.